Seja em dia de sol ou chuva, não há diferença para quem ama estar dentro de um estádio de futebol. Muitos dizem que torcer é loucura, perda de tempo e dinheiro. Para outros, é um sentimento inexplicável que reúne milhares de corações apaixonados, sem distinção de status ou classe social. Todos juntos, compartilhando um único amor em comum, seu clube de futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Torcida surgiu pela primeira vez, o nome torcida, quando lá nos anos 20, nos anos primórdios do futebol no século, quando o Fluminense fez um campeonato sul-americano de seleções. A seleção brasileira jogou no Fluminense, né? E aí, como era um clube muito elitizado, né, as pessoas iam vestidas com gravata, com smoker, e as mulheres todas com lencinho. E quando acontecia o gol, elas abanavam o lenço, né? E o suor, porque fazia 40 graus, 30 graus de temperatura, aí elas torciam o suor do lenço. E aí veio a expressão torcida, né? Que o jornalismo esportivo criou através das crônicas que foram publicadas na época por um ex-presidente do Fluminense que tinha crônicas no jornal, que era o Coelho Neto, que é até nome de uma rua no bairro de Laranjeiras. Daí surgiu a expressão torcida. O palco desse encontro é sempre nas arquibancadas, independente do dia e da hora. Bandeirolas, papel picado, pó de arroz e muita cantoria. Fazem parte dessa festa, um verdadeiro espetáculo à parte, que faz qualquer estádio tremer aos 90 minutos de jogo. Paixão que surge sem explicação e vai além fronteiras, pois viajar para assistir os jogos já virou rotina na vida de muitos. Para os amantes do futebol, não há dinheiro que pague a sensação de felicidade que é estar no meio da sua torcida. Sair de casa cedo e entrar no estádio 7 horas antes do início do jogo para organizar os preparativos de um mosaico gigantesco com a participação de milhares de pessoas parece humanamente impossível de dar certo. Entretanto, o show nas arquibancadas fazem parte de um trabalho coletivo e sem fins lucrativos para os torcedores. É apenas um ato de amor ao seu clube do coração. Acho que ser torcedor do Fluminense é acreditar nas palavras de Nelson Rodrigues, né? O Fluminense é o único tricolor do mundo, o Fluminense é sempre Fluminense, entendeu? Tá na torcida, ser torcedor do Fluminense é algo mágico, é algo totalmente diferente. Eu acho que só quem é tricolor mesmo pode entender. Como o Nelson Rodrigues mesmo disse, somos os únicos tricolor do mundo. Os outros times são times de 3 cores, né? Cara, ser torcedor do Flamengo é diferente, né? Já começa porque é a maior torcida do Brasil, né? O pessoal fala, zoa e tal, mas é a maior. Fala que só tem gente que não presta, mas tem mais gente que não presta, tem mais médico, tem mais advogado, tem mais vendedor, tem mais ambulante. É diferente. Torcer pro Flamengo é diferente. Ah, cara, pra mim o Vasco é tudo. Tipo, minha vida, sabe? É um sentimento que não dá pra descrever. É algo que eu tenho desde pequeno, sabe? Minha família, fui influenciado pela minha mãe, sabe? A ser vascaíno e, sei lá, desde pequeno eu chorei com o Vasco, ri com o Vasco, já fiquei sem voz pelo Vasco e é algo indescritível. O Botafogo, pra mim, emoção, alegria, felicidade. Vou a todos os jogos, só visto, só uso o Botafogo. É algo que não tem, não sei.
Emoção demais. O torcedor é movido à paixão, né? Então isso aqui é essa mola propulsora. Você vai no estádio, você vai torcer. Eu sempre costumo falar, falo com meu filho o seguinte: você vai para o estádio para sofrer. Ninguém vai para o estádio de futebol para ficar alegre. Pode acontecer de você depois ficar alegre, mas você vai sofrendo do início. Um jogo que me marcou muito foi o jogo Vasco e Aurora na Sul-Americana de 2012, que foi 8-3 pro Vasco. E, cara, aquele jogo foi surreal. 2 gols do Bernardo, o Vasco tinha perdido o jogo fora e conseguiu virar o jogo de forma sensacional. O Bernardo fez um golaço surreal e esse foi um dos jogos que me marcou muito no estádio. Em 2010, Fluminense 1-0 no Guarani, título brasileiro depois de 23 ou 26 anos, não me recordo bem. Um jogo que foi bem marcante, foi no Engenhão o jogo. A dificuldade para conseguir o ingresso daquele jogo foi bem grande, mas valeu muito a pena todo aquele sacrifício. O Flamengo e Santos, 1-0 no Maracanã, gol do Adriano Imperador, 2009. O goleiro Bruno agarrou 2 pênaltis do Ganso, estava no estádio, foi a primeira vez com meu pai botafoguense. Mas o Flamengo estava na situação boa, pude comprar ingresso para ir com ele. E o Fla-Flu de 2010, o Flamengo estava perdendo de 3-1 no primeiro tempo, virou para 5-3 com 3 gols do Adriano. Tinha o Wagner Love na oportunidade, foram os jogos que ficaram marcados na história, Maracanã e Flamengo. Eu passei por muitos jogos, né, nessa trajetória aí de 33 anos trabalhando no jornalismo. As grandes decisões sempre me impressionaram muito, né? E antigamente, quando era muito legal, eu vou te dizer um jogo que eu acho que foi 2 jogos, tá? O primeiro em 1982, que foi o recorde de torcida numa final de Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo 3, Santos 0. Né, que é muito impressionante, que estava no Maracanã e viu a torcida do Flamengo naquele jogo, meu Mengão, eu gosto de você, e o Maracanã estremecia. Viu uma outra decisão, já Vasco e Flamengo, em 1982, que o Vasco não era campeão depois de muito tempo, e o que aconteceu? O Vasco foi campeão, e a torcida do Vasco fez um espetáculo maravilhoso, foi 1-0 nesse jogo. Para não dizer outros, Fluminense e Botafogo. 83, um Fla-Flu, que foi o gol do Assis, primeiro dos 2 gols que o Assis fez, porque no ano seguinte o Fluminense foi bicampeão também contra o Flamengo. E o jogo do Botafogo depois de 21 anos, Botafogo e Flamengo, que o Rio de Janeiro inteiro abraçou o Botafogo, só o Flamengo torceu para o Flamengo, torcedor do Flamengo que torceu para o Flamengo. Eu me lembro que eu fui nesse jogo, estava trabalhando na época na Rádio Capital, e quando eu saí do Maracanã e passei pelo túnel Rebouças, o túnel Rebouças inteiro cantava o hino do Botafogo. E foi um espetáculo lindo no Maracanã, da torcida do Botafogo depois de 21 anos. Então, são 4 decisões dos 4 clubes do Rio de Janeiro que eu pontuo aqui para você. Já tive apostas pelo Flamengo, já ganhei bastante, já perdi. Tava arquitetando aí para esse 2017 aí, de repente, fazer uma loucura, o time tá bom, de repente ir para assistir a final do Mundial, só que infelizmente o time saiu na primeira fase. Mas faz parte e ser Flamengo é isso aí. Tem muitas coisas assim, eu já apostei muito dinheiro com o Vasco, e já perdi muitas vezes com o Vasco, mas acho que de loucura ainda não, mas estamos aí para qualquer coisa, se pintar alguma coisa eu vou postar dinheiro, casa, cachorro, papagaio, mulher pelo Vasco, porque, sei lá, é uma paixão indescritível, cara. 11 horas da noite, no dia anterior, dormi na fila para conseguir ingresso. Mas eu acho que eu faria outras loucuras também. Não me importa. O meu nome é Del Neri Martins Viana, mas 99% só me chama de Botafogo. Porque eu só ando assim. Eu não visto outra roupa, eu não tenho uma... Toda a minha roupa de janeiro a janeiro é Botafogo. E eu tenho também tatuado muitos grandes ilustres botafoguenses. Zeca Pagodinho, Bete Carvalho, Aguinaldo Timóteo. Torcedor tem que ser torcedor. A paixão é de família, a paixão é de amizade,
a paixão é de pai para filho. Então o que falta é o torcedor sadio. O fanatismo é uma faca de realmente uma via de via de mão dupla, né, vamos dizer assim. Porque o fanatismo ajuda o clube, você seguir o clube onde ele for, comprar produtos, você está arrecadando o clube, mas às vezes isso extrapola muito e a gente vê isso muito nas torcidas organizadas, onde acontece o caso de violência. O fanático lá, torcedor que acompanha todos os jogos, que está lá, que apoia o time quando tem que ser apoiado, mas critica ali o diretor, a PM, os jogadores, né, a organização, mas assim, dentro de um limite, é aceitável. Agora o fanatismo que passa a ser chega ao ponto do cara agredir um adversário porque o cara faz parte de outro time, né? Ou do cara invadir um campo e tentar agredir alguém, né? Tentar agredir um jogador ou um juiz. Aí esse tipo de fanatismo já é bem prejudicial ao esporte. Cara, o fanatismo, no meu caso, influencia sim. Influencia. Porque o calor do momento afeta muito o ser humano, sabe? Tipo, ainda mais quando o outro time começa a abre o placar. Se o outro time abre o placar, toda a sua sanidade vai embora. E, cara, é muito bizarro, porque, tipo, você acaba se tornando outra pessoa. Você acaba agindo por impulso, xingando pais, mães de pessoas que só estão ali pra torcer, acaba discutindo com um amigo por babaquice. Então, sim, o fanatismo influencia bastante pro lado ruim. Torcer, tipo, gritar, chorar, cumprimentar pessoas que você não conhece, é algo lindo, cara. Falo fanático pro lado bom, né, de brincar, aceitar, não sou aquela pessoa que quando o time perde, ignora, fala mal com as pessoas, não aceita, mas dentro do fanatismo aceitável, né, pro Flamengo. Esse caso hoje, com essa proliferação das mídias sociais, o que está acontecendo é que está tudo muito monitorado. Eu, por ter sido trabalhado em assessoria de imprensa, eu tive isso muito perto de mim. Por quê? Se o time não está numa boa fase, o jogador é cobrado. E se o jogador está em algum lugar tomando um chopp ou batendo papo, ele já vai ser fotografado, ele vai ser filmado, aquilo vai estar no Facebook, ou vai estar no Instagram, ou qualquer outra mídia social, e daqui a pouco vai estar na mídia em geral. Então, esse limite é que as pessoas não estão conseguindo aceitar. Entendeu? O que é bom para um, o que não é bom para o outro. Vou te dar um exemplo. Eu sempre falava para os jogadores, quando assessor de imprensa, o seguinte: a fase não está boa, evita determinado tipo de local para você ir. Por quê? Porque isso aí pode te dar uma dor de cabeça. Você pode sair, você pode jantar, você pode estar num lugar, mas se você puder evitar no momento que a fase não está boa, não vai tomar teu shopping agora. Segura um pouco, bebe a cerveja em casa. Então, esse limite é que está sendo muito complicado. E aí a gente entra num campo minado, que são as mídias sociais, que hoje estão se tornando também um campo de batalha, de guerra e de principalmente intolerância. E aí chegam nas mídias sociais com a torcida. É torcida marcando o confronto nas mídias sociais. É a intolerância, seja de paixão por clube, seja credo religioso, seja de opção sexual. E isso que a gente tem que dar um basta. E o futebol, por ser o carro-chefe do Brasil, deveria dar esse bom exemplo e acabar com isso. Mas nem tudo é festa. O fanatismo de alguns torcedores vem destruindo o encanto das arquibancadas. Brigas entre vândalos estão afastando cada vez mais as famílias dos estádios. Bom, esporte não é... Esporte é esporte, não é uma praça de guerra, né? Então o torcedor, ele tem que fazer o espetáculo ser bonito, né? Você vê um Fla-Flu, um Flamengo e Vasco, as cores do estádio proporcionado pela torcida é que eu acho sempre muito bacana. E as torcidas até dos clubes menores, né? Quem é que nunca chegou no campo do Bangu, lá na estação Guilherme da Silveira, e ouviu aquela bandinha do Bangu tocar o hino do Bangu? Quer dizer, tem toda uma história de identidade cultural a torcida com o jogo, com o estádio, com o clube.
Então é assim que eu vejo a alegria e a presença do torcedor sadio nos estádios de futebol. Se não tivesse essa interferência direta entre clubes e torcidas, alguns torcedores votam no processo eleitoral dos clubes. Você teria maior facilidade e rigor nessa situação. Então aí não precisaria punir os clubes quando acontece uma confusão desses travestidos de torcedor nos estádios. Você veja aquele lance do Vasco com o Atlético Paranaense. O Vasco acabou pagando o pato. Mas por quê? Porque havia uma direta conveniência do clube com o torcedor. Então, se isso não tivesse, tranquilo. Mas enquanto tiver, eu acho que tem que ter rigor e o clube, de fato, não tem outro jeito, tem que ser punido. A agressão não tem que existir nunca, violência. A paixão, ela existe e ela tem que ter um limite. Você está no estádio, você vaiar, você apupar, você pode até fazer um protesto mais inteligente. Eu lembro na época de Fluminense caindo para a Série C, e a geral tinha presidente sendo enterrado em caixão. Isso é uma coisa ok. Agora, você agredir, você bater, eu peguei vários episódios desses nas Laranjeiras, voltando à época de assessor, torcida invadindo para bater em jogador e a gente tendo que ficar preso dentro de vestiário, não podendo sair. Tivemos problemas, entendeu? O caso de Curitiba, naquele jogo emblemático, ali eu temi pela vida. A torcida do Curitiba invadiu o gramado do Couto Pereira, 2009, na fatídico time de guerreiros que surgiu ali, o Fluminense com aquela ínfima possibilidade de seguir na Série A, conseguiu seguir, e o gramado virou uma praça de guerra. E ali as mulheres de jogadores, a minha própria mãe, todo mundo ligando pra gente, chorando porque temendo pela vida. Então isso é uma barbaridade, isso não pode acontecer. Entendeu? O torcedor é para torcer, o time está numa fase ruim, vai apupar, vai dentro do estádio, nada de ir a treino, tem que ser no estádio de futebol, vaiando, com protestos, pode fazer um protesto inteligente, mas nada de agressão. Anterior ao jogo existe todo um esquema, um planejamento para que seja feito, para nós recebermos tanto a torcida visitante, que vem de outro estado, que no caso não é o clássico, quanto quando tem dois grandes clubes do Rio jogando. E um dos procedimentos é reunião com as federações, com os órgãos, com as entidades que participam da organização daquela partida, por exemplo, o clube mandante, o clube visitante, a federação. Tem também a reunião com as torcidas, né? Por exemplo, se é uma torcida que vem de fora, a visitante, eles mandam um e-mail pra gente, diz pra gente aonde eles vão marcar um local para reunir com a gente, pra gente escoltar eles até o estádio. E quando é do Rio, marca uma reunião com a torcida aqui no JEP e a gente define os locais de escolta, locais de concentração, por onde que eles vão, como que eles vão, né? Quantos policiais nós vamos usar nisso. Sim, aqui nós temos aí quase 100% da nossa tropa, tem em torno de 80% da tropa, ela é especializada nesse tipo de serviço, né? Nós temos aqui o curso de policiamento em praças desportivas, que nós temos diversas disciplinas, e uma delas, né, trabalha justamente com essa questão da escolta de torcida, né? A partir do momento que eu tenho um efetivo que faz escolta de torcida e dentro desse efetivo, vamos dizer que 50% seja cursado, mesmo que eu tenha pessoas não cursadas, ele acaba seguindo aquela doutrina dos que já estão cursados naquele serviço. Então, todos os serviços que o JEP desempenha durante um jogo no estádio, cada serviço desse tem 1, 2, 3 ou até mais policiais que têm conhecimento específico para realizar aquela determinada função. A nossa principal medida mesmo é a gente prevenir o problema. Tá? A gente tenta prevenir o problema. Quando o problema acaba por acontecer, a gente atuar naquele problema tentando realizar prisões e retirar as pessoas que estão causando aquele problema do local. Deter e levar para o juizado do torcedor.